Olá, entusiastas dos mistérios do universo. Hoje, vamos mergulhar numa das teorias mais fascinantes e controversas da paleoastronáutica. E se eu vos dissesse que a nossa história, a história da humanidade, pode ter tido um rascunho, uma primeira versão que foi completamente apagada, preparem-se, porque vamos explorar a ideia de que os humanos foram criados não uma, mas duas vezes pelos Anunnaki. A teoria, popularizada por autores como Zecharia, Sitin Bassase, na interpretação de antigos textos sumérios, segundo essas tábuas de argila, uma raça avançada de extraterrestres, os Anunnaki, veio à Terra há cerca de 450 mil anos. O seu planeta, Nibiru, tinha uma órbita elíptica muito longa e eles precisavam desesperadamente de ouro, mas não para a riqueza, e sim para reparar a sua atmosfera danificada. A mineração na Terra era um trabalho duro e exaustivo. Após milhares de anos de trabalho árduo, os Anunnaki de escalão inferior, conhecidos como Igigi, revoltaram-se. Eles não aguentavam mais as condições nas minas. Face a esta rebelião, os líderes Anunnaki, Enki e Enlil, precisavam de uma solução. E foi aqui que a ideia de criar um trabalhador primitivo surgiu. A primeira versão, segundo esta teoria, foi um sucesso e um fracasso ao mesmo tempo. Usando a sua avançada engenharia genética, Enki combinou o ADN dos Anunnaki com o de um hominídeo já existente na Terra, provavelmente o Homo erectus. O resultado foi o Lulu, o trabalhador primitivo. Eles eram fortes, resilientes e perfeitos para o trabalho nas minas. O problema, eram demasiado perfeitos. Imagine só, esta primeira criação não era apenas forte, mas também incrivelmente inteligente e fértil. Eles começaram a multiplicar-se a um ritmo alarmante. E mais importante, começaram a desenvolver consciência. Perceberam que eram escravos e começaram a questionar a autoridade dos seus criadores. Esta nova rebelião, desta vez dos seus próprios servos, era algo que os Anunnaki não podiam tolerar. Enlil, o comandante rigoroso, viu esta primeira versão da humanidade como uma experiência falhada, uma ameaça ao seu controle. Ele argumentava que eles eram demasiado difíceis de gerir e que a sua crescente inteligência poderia um dia desafiar os próprios deuses. A decisão foi drástica e terrível. Apagar tudo e começar de novo. Como é que eles fizeram isso? A teoria sugere que os Anunnaki aproveitaram uma catástrofe natural iminente. O Grande Dilúvio. Sabemos que as histórias de uma inundação global aparecem em inúmeras culturas antigas, da epopeia de Gilgamesh à história de Noé na Bíblia. Para os teóricos da paleoastronáutica, este não foi um evento puramente natural, mas uma oportunidade usada pelos Anunnaki para limpar o planeta da sua primeira criação. Eles simplesmente não avisaram os humanos sobre o dilúvio que se aproximava, condenando-os extinct. No entanto, um dos cientistas Anunnaki, Enki, sentiu compaixão pela sua criação. Desobedecendo às ordens de Enlil, ele terá avisado secretamente um humano leal, Ziusudra, o Noé sumério, instruindo-o a construir uma arca para sobreviver à inundação com a sua família e o ADN de várias espécies. Após as águas baixarem, o planeta estava limpo. Os Anunnaki puderam então começar o seu segundo projeto,
a criação do Homo sapiens, a nossa espécie. Esta segunda versão foi geneticamente modificada para ser diferente, talvez com uma vida útil mais curta, uma menor propensão para a rebeldia e um véu sobre as suas verdadeiras origens e potencial. Fomos desenhados para sermos servos mais dóceis, para adorar os nossos criadores como deuses, sem nunca questionar a nossa posição no universo. Esta ideia é absolutamente alucinante, não é? Sugere que vestígios de uma civilização humana anterior e talvez mais avançada podem ter sido completamente varridos do mapa pelo dilúvio. Poderiam as lendárias cidades de Atlântida ou Lemúria ser, na verdade, memórias distorcidas desta primeira humanidade? E se as nossas capacidades espirituais e psíquicas latentes forem um eco adormecido do nosso projeto original? Da versão 10, os cientistas convencionais, claro, rejeitam completamente esta narrativa. Para eles, a evolução humana é um processo natural, explicado pelos fósseis e pela seleção natural. Eles apontam que não há qualquer prova arqueológica ou genética de uma criação extraterrestre, muito menos de duas. As tábuas sumérias, dizem eles, são mitologia, metáforas para as forças da natureza e para a sociedade, e não um registro histórico literal. Mas a teoria persiste porque toca em algo profundo. Questiona a nossa identidade e o nosso lugar no cosmos. E se a nossa história for muito mais complexa e antiga do que imaginamos? E se não formos o auge da criação, mas sim uma versão limitada, uma cópia de um original mais poderoso? Pense nisto. As histórias antigas de deuses que caminharam entre os homens, as estruturas megalíticas impossíveis de construir com a tecnologia da época, os saltos repentinos no desenvolvimento humano, poderiam ser peças de um quebra-cabeças que aponta para esta incrível história. Uma história de criação, rebelião, destruição e recomeço. Será que fomos criados para minerar ouro para extraterrestres? Somos a segunda tentativa. A versão 20. A verdade pode estar enterrada sob camadas de tempo e água, ou talvez esteja à vista de todos, codificada nos nossos mitos mais antigos e até no nosso próprio ADN, à espera de ser redescoberta. O que é que vocês acham? Deixem a vossa opinião nos comentários. Acreditam que esta é uma possibilidade real ou apenas uma ficção fascinante? Gostaria muito de saber o que pensam sobre este mistério. Obrigado por se juntarem a mim nesta viagem ao passado proibido. Se gostaram de explorar os limites do conhecimento, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar este vídeo e subscrever o canal para não perderem as nossas próximas investigações. Até próxima.